muito conteúdo da saúde, ó, na palma da sua mão. Hoje um convidado é fantástico. Nossa, demais. Eu sou Daniel Ramon. Lucília Toledo. E quem que nós vamos entrevistar hoje? Doutor Fernando. Doutor Fernando Marcondes, o Fernandinho da Saúde. Bem-vindo, doutor. Olá, boa noite a quem está nos assistindo. Daniel, Lu, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Sou eu, Fernando José Sibila Marcondes, mais conhecido como Dr. Fernandinho Marcondes. Doutor Fernandinho da Saúde. Doutor Fernandinho da Saúde, médico, anestesista, trabalha com dor, já fui auditor, no momento vereador da cidade de Mogi Guaçu. É uma honra imensa estar aqui com vocês, poder contribuir com esse podcast. Eu sou Fernando José Sibila Marcondes, doutor Fernandinho, casado com a Débora, pai da Valentina, filho do Fernandão Zétula, que também é médico da cidade, filho da Elisa Sibila. E tem uma honra estar aqui, a gente poder conversar. Guaçuano roxo. Guaçuano roxo, apaixonado por comida, apaixonado por comida. Aí você me pega, cara. Todos somos. Apaixonado por comida, apaixonado por viagem, corintiano roxo e principalmente apaixonado por essa cidade, apaixonado por saúde, apaixonado pela medicina. Eu acho que sou uma pessoa que gosta muito da medicina. Eu comecei desde 2010, daqui em Mogi Guaçu, trabalhando como médico. Faço medicina desde 2000, quando fiz faculdade em Santos. Então, tenho uma carreira aí de medicina, sou muito apaixonado pela medicina. É uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. Que legal, né, cara? Eu também sou da área da saúde e a gente encontra o propósito, né? Encontra o propósito. É muito gostoso. Ela entrou na área da saúde quando me conheceu, há E quase aqui 20 fiquei. anos. Quase. E se apaixonou, não sai mais, né? Não sai. Você formou quando? Você formou em 2002. 2? 5. Por aí. Eu formei em 2007 em Santos, depois eu fiz residência em anestesia até 2010. Aí eu quis fazer uma pós-graduação em dor. Aí eu vim para Mogi Guaçu, era 2011. Comecei a trabalhar aqui como anestesista. Muito no pronto-socorro, atendi muita gente no pronto-socorro, principalmente do São Francisco. Dava plantão na Santa Casa também. Depois eu resolvi sair um pouco da área de assistência. Fui fazer auditoria em saúde, que também as pessoas acham que o médico só é assistência. Às vezes você faz a parte de gestão. Fiz 1 ano e meio de gestão em saúde no hospital, lá no Einstein, em São Paulo. Fiz uma pós-graduação grande lá. Aí, não satisfeito, depois de ter feito dor, tudo isso, eu acabei entrando para a política. Mas a minha grande paixão ainda é a medicina. Eu sou apaixonado pela medicina. E é um orgulho muito grande estar aqui hoje para poder conversar um pouco sobre isso. Que legal. Muito legal. Você sabe que esse negócio de gestão é novo para mim também. Eu também entrei nessa agora. Né? Também estou estudando gestão, aprendendo, porque a gente fica aí 20 anos só trabalhando em loco, né? E esquece do que não é só aquilo. Daniel, a gente acaba... Esse você falou, a gente fica muito na assistência, eu fui muito assistência. Até onde eu falei, cara, eu quero entender um pouco o que acontece depois da minha assistência. Foi quando eu fui fazer auditoria e gestão em saúde. E é uma experiência muito boa, tá? Eu Muito acho. boa. Que bacana. A gente aprende muito. E é muito difícil, né, cara? Muito difícil, muito difícil. Porque Administrar qualquer coisa é difícil. Em casa, administrar casa é difícil. Porque às vezes a gente está lá atendendo um exame que a gente pede, um remédio que a gente dá, um encaminhamento que a gente faz para o paciente, a gente não vê a cascata toda acontecendo. Quando você faz a gestão, você consegue entender todo o processo de tudo que vai acontecendo, tanto do privado quanto do público. Que a gente é uma peça fundamental no serviço de saúde, a gente às vezes não sabe isso. Que a gente não está lá só dando uma receita, a gente está fazendo todo um sistema, toda uma gestão funcional. Então é muito legal abrir a mente para fazer esse curso, muito legal fazer isso. Não, legal. Bom, vamos setorizar a coisa aqui. Você começou a sua vida dando plantão. O que é um médico plantonista? O que ele faz, Fernando? Daniel, o plantonista é o médico que fica na porta dos hospitais atendendo as emergências que chegam, as urgências e emergências que chegam. Isso é o que era para ser. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o sistema público e o sistema privado de saúde, os convênios, tudo tem uma sobrecarga dos ambulatórios, uma sobrecarga de consulta. Então, os prontos-socorros acabaram se tornando o quê? Não só um lugar de urgência e emergência. Pessoas com doenças que dariam para esperar acabam procurando um pronto-socorro e acabam sobrecarregando aquele pronto-socorro. Isso gera um problema muito sério, porque o pronto-socorro deveria ser o lugar onde deveria estar o médico mais especializado, e a pessoa melhor remunerada, porque é o lugar que chega às maiores urgências. O cara que está infartando, é o cara que sofre um acidente, é a pessoa que teve um derrame.
Mas como aquilo lá como o pronto-socorro acabou sendo sobrecarregado, começou-se hoje a ter muitos médicos recém-formados, médicos que não têm uma residência médica, que acabam tendo seu primeiro emprego no pronto-socorro. Isso é um problema muito sério para a população, porque acaba sendo, quando você realmente está numa urgência, numa emergência, você acaba, às vezes, não tendo um profissional capacitado para te atender. E não estou falando isso de Mogi Guaçu, estou falando isso no Brasil inteiro. Sim. E isso gera um segundo problema. Eles acabam limitando a atuação do médico de pronto-socorro, porque achando que ele não é capacitado, ele acaba tendo uma limitação pela gestão. Por isso que eu estava falando da importância da gestão, para a gente entender como é que as coisas funcionam. Países como Estados Unidos, Europa, os médicos de pronto-socorro são os médicos melhores formados. Anestesista é um médico muito recomendado para pronto-socorro, porque o anestesista sabe entubar o doente. É o cara que melhor entuba. E quando você chegar lá, você precisa de uma via aérea avançada, você precisa de um... Do Brasil, não. Infelizmente, hoje no Brasil, os pronto-socorros gerais do Brasil inteiro, tá? Não estou falando da nossa cidade, acabam ficando aqueles médicos recém-formados, aquela pessoa que não passou numa residência, que não conseguiu entrar numa residência para especializar, está precisando de um dinheiro, acaba pegando um plantão de pronto-socorro. Isso hoje já está gerando um segundo problema. O valor do plantão de pronto-socorro acaba abaixando, então os médicos especialistas, que realmente deveriam estar lá, acabam não pegando o plantão e se acaba gerando um problema muito sério. Mas o médico do pronto-socorro, eu sou apaixonado em pronto-socorro, apaixonado em urgência. Eu acho que você deve já me conhecer uma vez no pronto-socorro. Sim, eu te conheci. Sempre gostei de pronto-socorro. Uma cólica renal. Exatamente. Isso é uma urgência que precisa do médico especialista para atender. Então, para você entender. Então, isso realmente você... Agora, o médico do pronto-socorro, para mim, tinha que ser o médico mais valorizado, o médico, porque ele é muito importante. O que acontece é que hoje, o pronto-socorro sobrecarregou de todos os locais, inclusive dos serviços privados. Tá? Se for hoje no pronto-socorro privado, é lotado, porque os ambulatórios não dão conta. Hoje você tem muito médico formado, a medicina hoje sobrecarregou, só que os médicos não conseguem especializar, porque o número de residências médicas não cresceu. Cresceu o número de faculdade de medicina, então aumentou muito o número de médicos, muito. Só que não cresceu, não acompanhou isso as especializações. Então, para você formar um cardiologista, formar um anestesista, um pediatra, hoje falta muito pediatra, porque não cresceu no residência. Então, hoje cresceu muito médico generalista, e esse médico está dando plantão no pronto-socorro. Então, hoje isso gera um problema muito sério, do meu entender. Eu acho que eles deveriam olhar com mais carinho. Quando eu falo, não aqui em Mogi Guaçu, acho que o próprio CRM deveria ter algumas normas para dar uma melhor qualidade, porque o pronto-socorro é muito importante. Se você sofrer um acidente hoje, você vai depender do médico do pronto-socorro. Você não vai conseguir ligar para o teu médico, para o médico amigo. Se tiver um infarto de madrugada, vai ser o médico do pronto-socorro, não vai ser o teu grande... Fala, mas eu sou amigo desse, eu conheço aquele... Na hora do aperto, o médico está lá. E aí a gente entra num cenário que é o seguinte, ó, o cara que está assistindo a gente, quando esse cara procura o pronto-socorro? E o que é uma emergência, o que é uma urgência, doutor? Emergência, é aquela que chegou no pronto-socorro, a gente fala que é o vermelho. Então, o Manchester vai classificando as pessoas, a gente fala que é a faixa vermelha. É aquela pessoa que está infartando, aquela pessoa que teve um derrame, aquela pessoa que teve um trauma, está sangrando, um sangramento ativo, aquela pessoa que precisa de atendimento imediato. Aquela hora que ela chega, o médico para o que ele está fazendo, se eu estiver aqui conversando com você, eu deixo você falando sozinho e vou correndo para a emergência, porque chega uma emergência. A urgência é uma doença que o cara tem até 1 hora para ser atendido. Então, é uma dengue, é uma fratura, não uma fratura exposta, uma fratura mais simples, uma torção, são aquelas doenças que dá para a pessoa esperar até 1 hora. E depois são as fichas amarelas, as fichas azuis, as fichas verdes, que são pessoas que podem esperar até 4 horas de atendimento. Todo mundo pode procurar o pronto-socorro. Isso é uma coisa que todo mundo tem esse direito e deve se sentir. Agora, às vezes a pessoa procura o pronto-socorro para falar de uma pinta que ela tem há 5 anos. Talvez não seja o lugar para ela ir. Talvez ela deveria marcar num dermatologista e o dermatologista avaliar aquela pinta, se é um melanoma, se não é. Mas qual que é o grande problema? Por que, Daniel? Por que eu entendo que essa pessoa vá no pronto-socorro? Porque ela está tentando ir no dermatologista. Ela não consegue. Ela olha para aquela pinta e fala, mas será que isso não é câncer? Ela tenta de novo. Aí dá um mês, ela fala, vou lá no pronto-socorro. Então é aquela pessoa que chega e às vezes deixa... É um caminho, né? É o caminho. E acaba sobrecarregando o sistema, ela é classificada em azul, ela tem até 4, 6 horas para ser atendida. Ela Quem vai classifica? Enfermagem. Isso é uma questão importantíssima. Todo hospital precisa de um enfermeiro bem orientado para classificar. Porque, na teoria, o Manchester é uma coisa linda, funciona, vamos falar assim, grande parte das vezes, mas, infelizmente, tudo que depende do humano, às vezes, acontece falhas. Sim. Às vezes, você pega aquele paciente que está tendo o famoso PT, que chega lá gritando tudo, eles colocam ele como urgência,
acha que ele está tendo infarto, um derrame, até porque ele não sabe, que não tem a capacidade, você acaba atendendo o piti, e aquele senhorzinho que está infartando, que chega bem quietinho, fala, esse senhorzinho não tem nada, é só uma gastrite, deixa o senhorzinho lá esperando 2 horas. Então, o Manchester hoje não é daqui, estou falando assim para não falar que eu achar que estou criticando algum hospital. Não, o sim, Manchester, de maneira alguma. Isso acontece em todos os lugares, é o enfermeiro que faz essa classificação, e isso acaba muitas vezes acontecendo isso aí, tá? Não é uma coisa que eu estou falando, não é um absurdo, as pessoas acabam sendo classificadas de maneira não correta, porque sempre, aquela história, o cara que chega gritando, às vezes acaba assustando todo mundo. Chega aquele pitizão, mas a pessoa chega gritando, o enfermeiro não sabe, assusta o médico, você vai lá atender, enquanto aquele senhorzinho bonzinho, calminho, está infartado e se ninguém sabe. Porque a hora que chega para você, você sabe que é, mas às vezes demora. Ele consegue gritar, ele não está tão... Ele não está tão ruim assim. Mas a classificação é importante hoje, por quê, Daniel? Porque hoje a gente não. Hoje, trabalhar com 2, 3, 4 médicos do pronto-socorro, você não consegue suprir demanda. Porque o ideal seria ter toda pessoa que chegasse atendida. Sim, na hora, né? O problema é que hoje as demandas de pronto-socorro são muito grandes. E o grande problema é a falta de ambulatório, falta de atendimento médico especializado. Faz o que a pessoa procure. Eu também vou te falar bem a verdade, eu sou ansioso. Eu vejo lá, minha diabetes deu 200 hoje, deu 200 amanhã. Vou tentar marcar um endócrino daqui a 6 meses. Eu não vou ficar 6 meses em casa com a diabetes alta. Eu vou procurar alguém para me ajudar, nem que seja o pronto-socorro. Entendeu? É para ir no pronto-socorro com uma diabetes só assim, lógico que estiver lá em cima, tem que ir, mas só um pouquinho alterada não é. Mas às vezes você não tem o que você fazer, você não consegue. Você tenta marcar no médico, você não consegue. Você tenta marcar no outro, não consegue. Você quer pagar, às vezes você quer pagar particular, não consegue, Daniel. Às vezes você fala assim, mas Fernandinho, você é médico, você tem. Às vezes a gente médico, com um amigo médico, não consegue achar uma consulta. Sabia disso? É sério, hoje é tão difícil. Hoje que às vezes a gente tem amigo médico, às vezes você não consegue. Está saturado, né? Não tem mais. Eu estou passando por isso, né? Às vezes então é uma coisa que chama atenção. Hoje o sistema hoje falha. No caso de crianças, né? A gente tem crianças, uma de 6 e um bebezinho, e eu tenho medo de levar ela no pronto-socorro. Sempre pensar, não, vamos esperar um pouquinho para ir para o pronto-socorro. Mas quando que as mães, os pais devem se atentar e falar, não, nesses sintomas eu deveria levar para o pronto-socorro e não esperar amanhã para procurar um médico? Lu, a pediatria hoje é uma coisa em falta. Eu gosto muito de estudar, de fazer as coisas. Já percebeu que eu falei? Fiz isso. Se eu tivesse, eu já tenho 40 anos, eu não tenho muito mais. Se eu fosse mais novo, eu faria pediatria. Você é muito novo ainda. Mas não para começar uma pediatria, porque eu sempre gostei, sendo que eu atendia no pronto-socorro do São Francisco, eu atendia muita criança. Olha. Eu sempre gostei. E a criança é um ser muito diferente. A criança não é um adulto pequeno. A criança é um ser diferente e a criança precisa normalmente de um pediatra. Hoje tem muito pronto-socorro que não tem nem pediatra. Inclusive, pronto-socorro privado hoje não tem pediatra de plantão. Sim. O que é uma coisa muito complexa se for avaliar. A criança, ela degringola muito rápido. Como assim? Palavra feia. A criança, se ela tiver com alguma doença grave, ela complica muito rápido. Às vezes, se esperar 2 dias para passar com o pediatra com uma criança, não é adequado. Olha. Criança com febre, que não melhora com dipirona. Uma febrinha de 37,5 e dipirona baixou? Tudo bem, vamos esperar um pouquinho, até porque não precisa, às vezes demora 24. Sempre tem aquela, tem que esperar 24 a 48 horas para ver o que vai ser. Então também você não precisa entrar em pânico. Mas se a febre começou a subir muito, febre 38, 39, você dá dipirona na baixa, paracetamol na baixa, também não precisa esperar as 48 horas. Vá no pronto-socorro, não precisa ter medo, porque às vezes você marcou um pediatra 2 dias, não vai deixar a criança com febre em casa. Sim. Então, você tem a diferença, minha filha teve 37,5, desde pirona baixou, está brincando. Espera 2 dias, vai no pediatra, dá para guardar. Minha filha está com 38, desde pirona subiu para 39, desde paracetamol, corre para o pronto-socorro. Desidratação em criança é muito grave, criança desidrata muito rápido, assim como idoso. Às vezes, se apertar a pontinha do dedo assim da criança, você vê a perfusão. Ó. A criança se apertou, não voltou a cor rapidinho, você vê que a perfusão está ruim, isso é um sinal de que você tem que procurar o pronto-socorro. A criança só com uma gripezinha, narizinho escorrendo, mais nada, não é uma urgência que você precisa sair correndo. É lógico, você precisa de atendimento, tudo, mas dá para esperar. Agora a criança começou. Você vê a criança respirar com o nariz, batimento de asa de nariz. Você vê que aqui ela está respirando e isso aqui está aqui, a fúrcula. Você vê que ela está com a tiragem das costelas, você já está cansada. E mais importante, às vezes, para a criança, do que você vê uma pneumonia, mais importante do raio-x é você ver a frequência respiratória. Então, depende da idade da criança, pode ser 60, 50, 40, 30, 20. Vou pegar uma criança que tem que ter uma frequência de 5 anos com uma frequência respiratória de 30. Se o teu filho tem 5 anos, você deveria ter, você conta a respiraçãozinha dela, um minuto, deveria estar 30. Você conta ela deu 60, que é uma frequência de um bebê. Você fala, meu filho está com uma pneumonia, isso já seria... Então, você teria que correr para o pronto-socorro. Então, falar para você, assim, criança é uma coisa que me preocupa mais do que o adulto. Eu acho que a criança não pode esperar muito tempo. O adulto, eu, por exemplo, o Daniel, tinha que acordar hoje com febre.
Dá para esperar até amanhã, se não for nada muito absurdo, dá para esperar até 2 dias. Agora, a criança não dá para esperar. A criança acordou com febre, você medicou, não melhorou, você corre. Olha. Porque é melhor algum médico ver, fazer o exame de urina. A criança tem muita infecção de urina que às vezes não tem sintoma, pneumonia que não tem sintoma. Porque às vezes, normalmente não acontece nada, mas às vezes isso acontece. Já vi crianças e falecerem, e eu acho que não existe na Bíblia uma coisa mais triste. Eu não desisto do que você ver uma criança falecer. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pede para as crianças procurarem. E hoje falta pediatra. De verdade, falta. Nos seus pais que assistem a gente, devem saber o que eu estou falando. Eu até sei, doutor Fernandinho, como é difícil, Daniel, você arrumar um pediatra. Se você precisar de um pediatra amanhã, é difícil você achar. Sim. Falta um pediatra na cidade. Você, não só em Mogi Guaçu, tem gente que sai daqui para em Campinas procurar pediatra. Na urgência é mais difícil ainda, porque é uma especialidade que requer muita atenção. Ainda dentro do plantão, o plantonista, quais são os exames mais corriqueiros? A gente sabe que a clínica é soberana, né? É óbvio que ele vai solicitar o exame baseado nos sintomas do paciente, naquele quadro que apareceu para ele naquele momento. Mas dentro de um plantão, quais são os exames mais corriqueiros que um plantonista faz, que ele prescreve ou que ele faz ali de imediato? O kit plantão, vamos dizer assim. Kit plantão. Chegou uma pessoa lá com uma febre que você está meio perdido e não sabe o que ela está tendo. Exame, hemograma completo, hemograma, leucócito, plaqueta, uma urina e um raio-x de tórax. Isso aí para o kit plantão é isso. Dor no peito. A pessoa chegou lá com uma dor estranha no peito, uma dor que vai para o braço, um pouco sudoreica, um eletro e uma troponina para ver infarto. O que é o grande problema hoje que eu estava falando do pronto-socorro, tá, Daniel, Lu? O que acontece hoje que eu estava falando de começar a entrar muito médico recém-formado, isso acontece. Antigamente, quando eu comecei a dar plantão no pronto-socorro, eu tinha autonomia para pedir o exame que eu quisesse. Lá em 2008, quando eu estava em São Paulo, recém-formado, 2009, quando eu cheguei em Mogi, 2010, se eu quisesse pedir uma tomografia, eu podia pedir no pronto-socorro. Aí começou a ter a onda de muitos recém-formados não especialistas. Aí o que acontecia? Todo mundo que chegava com dor de cabeça, ele pedia uma tomografia de crânio. Aí chegava no dia, tinha 50 tomografias de crânio pedidas no pronto-socorro e você não conseguia fazer mais nada, só fazia só as emergências dos pronto-socorro. Porque a pessoa começou a ter dificuldade de diferenciar o que é uma enxaqueca, uma cefaleia simples, uma cefaleia primária e uma cefaleia secundária, que é um AVC, que é um derrame, que é um aneurisma. Então, isso aí, o que eles começaram a ver? Muito exame. O que o gestor, não médico ou não da área de saúde, começou a fazer? Nenhum médico pode pedir tomografia no pronto-socorro. Aí ele resolveu o problema dele. Ele diminuiu o custo dele, ele conseguiu manter a máquina dele funcionando para os exames que ele precisa, só que ele gerou um segundo problema. Porque exatamente, que tem um médico bom, tem um paciente que precisa e tem aquela pessoa que você vê que a pessoa, por exemplo, tem um aneurisma e você precisa fazer uma tomografia. Aí o que acontece? Você não consegue pedir a tomografia. Aí que acontece de, às vezes, você perder um pouco a paciência. Apesar de parecer bonzinho e falar bastante, eu sou nervoso, é a hora que você dá aquela... Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, faz esse exame desse paciente que ele precisa fazer. Não dá para internar ele, não dá para mandar ele procurar o neurologista no consultório para voltar aqui. Então, aí às vezes começa a ficar aquela briga. Mas por quê? Mas por que você acha? Então, tudo é difícil. Então, hoje, você tem limitações de exame fazendo pronto-socorro. Depende do exame, você não consegue mais de pronto-socorro. O que dá para entender no sentido que hoje, depende de você pegar um médico, já pegamos um médico sem-formado que chegou no pronto-socorro lá, ressonância do corpo inteiro para todo mundo. Misericórdia. Aí não tem como, no nosso sistema de saúde que aguenta a ressonância do corpo inteiro para todo mundo. Até porque nem existe isso. O cara que pediu isso é porque o cara acabou de formar e não sabia o que estava fazendo lá no pronto-socorro. Devia ter sido proibido de pegar o plantão. Não sabe interpretar exame também. Exato. É o outro problema. Solicitar é uma coisa, né? Exatamente. É o outro problema. O cara vai lá, pede um ecocardiograma no pronto-socorro, não sabe ver um ecocardiograma. Então, agora, tem alguns casos que seria importante. Então, falta o bom senso às vezes. Então, hoje no pronto-socorro, o que o médico do pronto-socorro tem na mão dele, que isso ele pode fazer? Um hemograma, um urina e um raio-x de tórax, isso ele faz para todo mundo que ele suspeita de uma pneumonia, que tem a suspeita, dor de barriga, você faz um raio-x de abdômen agudo. Aí, você vai, por exemplo, partir para um infarto, você faz um eletro, uma troponina, isso faz. Agora, por exemplo, estou com uma dor de barriga, pode ser uma apendicite. Às vezes você não consegue fazer um ultrassom no pronto-socorro, porque depende do hospital que você tiver. Não é só em Mogi Guaçu, em várias cidades já dei plantão. Eu fui guerreiro de plantão, tá? Dei plantão até no Campo Limpo, lá em São Paulo. Então, você chegar lá, você não pode pedir ultrassom, por exemplo. Você acha que é apendicite, você tem que internar o paciente, ou você tem que mandar ele procurar um cara.
Então, limita um pouco a atuação. Entendo por que isso ocorreu. Se você pegar lá no passado, você ia nos pronto-socorros, eles pediam tudo para você. Entendo que isso ocorreu porque as pessoas exageraram, mas também acho que deveria, toda a regra tem que ser seguida, mas às vezes deveria existir um bom senso. Às vezes tem que perder muita paciência. Às vezes o próprio paciente. Hoje o paciente, graças a Deus, hoje o paciente é um pouco mais inteligente. Hoje as pessoas são mais inteligentes. Hoje as pessoas são muito orientadas. Isso é uma coisa fantástica. Eu acho que as pessoas aprenderam a se orientar pela internet. Sim. Então as pessoas brigam com a gente. Porque antigamente o paciente era muito bonzinho. Então você ia lá e brigava pela tomografia, mas o doente estava lá quietinho. Então era uma briga tua contra... Hoje não. Hoje o próprio paciente vai lá falar, minha esposa está muito ruim, ela precisa... E ela acaba forçando a situação e ela acaba conseguindo fazer. Lógico que a pessoa não precisaria passar por um estresse desse no momento de doença para ter que fazer um exame. Mas hoje o doente é muito orientado. Hoje o doente dá uma... Ele consegue ver quando é grave, ele dá uma pesquisada. As pessoas são mais orientadas hoje. Hoje o que a gente está fazendo aqui hoje, o que é, Daniel? A gente está orientando, viu, Lu? Hoje orientando as pessoas. Hoje as pessoas têm acesso à informação. Esse é o intuito. Quem quiser hoje se informar, consegue se informar. Hoje, quem quiser procurar informação, tem. Né? Gratuito. Gratuito. Daniel, é fantástico hoje. Hoje, você também estuda, você deve mais ou menos da minha época, você vai lembrar. Você lembra como é que a gente estudava ou não? Biblioteca, cara. Isso. A gente estava falando outro dia papel ali, ó. Daniel, eu lembro os livros. Xerox. A gente sente cheiro de livro hoje. Você não sente? Eu sinto cheiro de livro. Eu vivi de livro. Eu adoro o livro. Eu adoro o livro. Os livros, essencialmente, tanto da medicina quanto da odonto, são livros caros, então a gente não comprava todos. Mas eu gostava de comprar os novinhos, lá de anatomia e tal, eu gostava de ter. Mas aqueles livros da matéria, você ia lá, pegava, disputava com o teu amigo da faculdade, esperava. Ficava na lista de espera. Isso. Hoje não. Dias, né? Hoje você tem de graça. Hoje você tem de graça. Aqui, hoje você quiser. Né? Você baixa 200 livros no celular. Hoje, se você quiser assistir uma aula de medicina, você entra no Google, você acha uma aula bem dada. Hoje, se a pessoa quiser escutar a gente aqui, ela vai ser bem informada. Eu acho que a gente está fazendo hoje é orientando a população da pessoa. Escuta, fala, escutei lá no podcast, quando eu devo procurar o pronto-socorro, quando eu não devo. Então, hoje é mais fácil. Então, isso ajudou muito a gente, porque hoje as pessoas já sabem o lugar delas, elas sabem se posicionar e sabem... Falam, tô ruim, me ajuda. Então, facilita bastante. E eu acho que o pronto-socorro deve ser muito difícil, né? Porque também tem as pessoas que vão lá para pegar o atestado, para passar um tempo ali, né? Às vezes medicação. Como que vocês lidam com isso? Esse é o grande problema do pronto-socorro. Por mais que tenha triagem, por mais que tenha tudo, às vezes eu brinco que o grande médico do pronto-socorro é o médico que acha o Ali. De cada 100 pessoas que está lá, vou colocar para você que 90 está tudo bem. Não precisava estar ali. Exato, podia esperar, vamos dizer assim, né? Às vezes até tem uma doença, mas não é aquela doença que ela vai... Agora, de 100, 10 pessoas... Então, no teu plantão lá no dia, pelo menos 10 pessoas precisavam muito de você. O difícil é você achar quem que é esse. Olha. O difícil é ser... Porque o que você falou é um fato, tá? Atestado hoje em pronto-socorro é uma coisa que as pessoas não têm noção de como elas prejudicam as outras. Sim. E de lá no pronto-socorro só pegar um atestado. Porque, às vezes, você acaba... ocupando espaço, ocupando tempo, o médico não sabe que é só um atestado, o médico tem que tratar o atestado igual o outro até ele descobrir. Então a gente tem que descobrir quem realmente está doente. Às vezes toma um soro, toma um remédio, usa ali a medicação que seria para uma pessoa que realmente precisa. Eu vou te contar aqui uma história engraçada que a gente começa depois de um tempo, viu, Daniel? Viver pronto-socorro, a gente ganha experiência, tá? Eu vivi muito pronto-socorro. Então você já tinha uma desconfiança de quem que era o atestado. O cara que começa com a historinha assim, ele acha que ele é até bem ensaiado. Doutor, hoje eu acordei com diarreia, agora já estou melhor. Consegui comer, mas não consegui trabalhar. Era a senha desse. Aí um dia eu peguei um paciente que eu acho que ele não era muito de pegar atestado, deve ter acontecido bom, ele foi lá pegar o atestado. E ele me começou a contar uma história muito grave. Falei, cara, esse cara tá ruim. Não, porque minha barriga, não sei o que tem, eu tô com uma febre muito. Falei, cara, esse cara deve estar com alguma úlcera perfurada. Falei, vou te internar, liguei pro cirurgião, falei, tô internando, acho que uma suspeita de perfurado, o raio-x de abdômen não deu nada, mas tem que fazer a tomografia. O cara começou a ficar meio assim, falou, doutor, não tem como eu internar amanhã, hoje eu só precisava do atestado. Falei, nossa, mas depois de tudo que eu fiz, acho que o cara, na hora que ele viu que eu ia internar, então, às vezes o cara atrapalha, às vezes você não consegue pegar, às vezes você pega, às vezes até o cara tava acreditando. Porque eu acho que ele era meio cruzão, vamos dizer assim. Tem uns caras que são espertos, o cara chega lá e já dá a dica pra você, já, hoje eu acordei ruim, tava com mal-estar e tal, mas já melhorei, viu, doutor? E tem mesmo aquele paciente que é viciado em medicação.
Muito. que vai lá. O cara que a gente ouve, né, que o cara que toma metadona mais de uma, 2, 3 vezes, depois o corpo pede. Como é que funciona isso, doutor? Vício em opioide é uma das maiores doenças do século. É mesmo, Isso cara. existe demais, mas demais, você não tem noção. São pessoas que às vezes mascaram, são pessoas que às vezes descontam numa doença, descontam em alguma coisa. Hoje existe uma doença chamada fibromialgia, existe um monte de doença, mas infelizmente existe muitas pessoas que acabam se viciando no opioide. Isso é um problema de saúde pública. Tem um seriado muito legal, não sei se você já assistiu, chamado Dopsic. Não. O seriado, pode pesquisar, Dopsic, que fala da indústria da dor. Eu fiz medicina e depois eu fiz o que eu falei para você, eu fiz dor lá no Sírio-Libanês, estudei isso e você vê que realmente as indústrias farmacêuticas, o que elas criaram numa época ali? Elas criaram um remédio que era oxicodona, que é um opioide, e eles mascararam, para você ver que a coisa é muito complicada. Nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, eles conseguiram mascarar esse remédio e vender ele como não viciante de forma falsa. E colocaram esse opioide para rodar. Isso chegou em todos os países do mundo, porque os Estados Unidos estavam vendendo ele sem limitação e ia vendendo em todos os países do mundo. E gerou uma crise de dependência de opioide tão grande, mas tão grande, que se morreu gente demais devido ao uso de opioide e se morre ainda. Hoje existe um controle melhor, porque as pessoas perceberam que o uso de opioide era excessivo. Porque a sociedade de dor, a indústria de dor, devido à própria indústria farmacêutica, eles vendiam assim: o seu doente não pode passar dor. Se o seu doente estiver com dor, você é um mau médico. Isso você escutava. Na indústria Então, você dava remédio para dor. Aí você se percebe que você criou um segundo tipo de doente, as pessoas viciadas em remédio para dor. Que é o vício opioide. O vício opioide hoje é pior que o vício em cocaína, é pior que o vício em heroína. Olha. A morfina hoje tem um efeito muito maior do que isso. Então, hoje tem muitos hospitais, aqui nos hospitais, que se for lá tomar, não existe mais Olantina e pronto-socorro, não existe mais morfina. Por quê? Para evitar isso aí. Mas durante um tempo isso aconteceu, nos Estados Unidos isso aconteceu. Eles mudaram o protocolo de SLS, que é o protocolo de urgência, e colocaram uma droga chamada Narcan no protocolo, porque ela antagoniza o efeito do opioide. Então, quando você toma opioide, às vezes você para de respirar e tem uma parada respiratória e depois cardíaca e morre. Então, eles colocaram esse opioide, colocou ele dentro de um protocolo que era restrito, uma droga nova nesse protocolo, para cortar o efeito do opioide de tanta gente que morreu de dependência de opioide. Isso acontece demais, Daniel, isso é uma pena. Hoje a gente já está aprendendo a tratar essas pessoas, mas se surgiu bastante gente deficiente de opioide, sim. Já começamos a falar de medicação, vamos falar um pouquinho da sua outra especialidade, que é a anestesia, né? A anestesia que assusta, né? Muita gente tem medo do anestesista, medo da anestesia. A gente estava até falando que toda cirurgia grande, até às vezes não tão grande, precisa de uma pré-consulta com o anestesista. E aí muita gente fala assim, mas por quê? Por que não vai ver lá na hora? Tem essa necessidade? É preciso essa pré-consulta mesmo? Lu, é importantíssimo. Hoje o CFM, o CRM, eles não só recomendam, eles obrigam que todas as pessoas passem com anestesistas 15 dias antes da cirurgia, desde que ela não seja de urgência, lógico. Se for uma fratura, vai sem. 15 dias antes, não precisa ser com o mesmo anestesista que vai fazer a tua anestesia, mas para que você converse com o anestesista. Por que se gerou tanto isso de avaliação pré-anestésica? O anestesista, meu pai é anestesista, então eu vivo com anestesista desde a década de 70, de 80, meu pai já é anestesista. O anestesista é aquele médico, quando assim, que vivia dentro do centro cirúrgico, ninguém sabia quem era o anestesista. Você entrava lá, você operava, você ia embora, e aí se perguntasse quem foi o anestesista, ninguém muito sabia. A pessoa ia lá, operava e falava, meu medo é o anestesista. Meu medo é anestesia. A pessoa lá tirava um câncer, operava a cabeça, não tinha medo de ninguém, ela tinha medo do anestesista. Exatamente. E aí o que a sociedade da anestesia percebeu? Que faltava um contato das pessoas para perceberem que o anestesista nada mais é do que um médico, um ser humano que está lá. Então eles criaram essa consulta pré-anestésica. O primeiro objetivo, para as pessoas saberem que existe um anestesista. Para saber que o anestesista é um ser humano igual a todo mundo, para conhecer mesmo. Isso aí foi feito estudos. A pessoa que passava, para você ver como isso é importante, a pessoa que passava com anestesista que não passava, o desfecho final, depois de
avaliado milhares de pessoas, que a pessoa que passou com anestesista foi muito melhor do que a pessoa que não passou. Estava mais Ela tranquila. mais tranquila, necessitou de menos droga. Olha. Como necessitou de menos droga, acordou mais rápido. Como necessitou de menos droga, ela não vomitou. Como ela sabia de tudo o que ia acontecer, ela bacana. conseguiu colaborar em todo o tempo. Então, aí se determinou se é consulta pré-anestésica. E aí tem uma segunda importância. Normalmente, se atende um paciente com consulta pré-anestésica, é 15 minutos de conversa, tudo bem, tá tudo bem, eu sou o Fernandinho, vou te explicar como é que funciona, eu gosto de explicar para a pessoa o que vou fazer com ela. Fala, vou fazer uma hack em você não vai lembrar que você vai estar dormindo, mas você vai tomar essa hack. Porque às vezes você faz, a pessoa, a hora que você dá o pré-anestésico, a pessoa dorme, se você fizer uma hack, a pessoa às vezes nem sabia que foi feito, é um aviso, vai ser feito isso, vou fazer um bloqueio no teu braço, ele vai acordar dormente, porque eu não quero que você tenha dor no teu braço no próximo dia, então a gente avisa lá. E às vezes, você pega no pré-anestésico doente grave e passou embatido. Olha. Doente que não poderia estar em cirurgia. Doente que, às vezes, antigamente o anestesista tinha a fama de ganchar cirurgia, vamos dizer assim, no termo jargão médico, era o cara que ganchava a cirurgia. O cirurgião que operava, você chegava lá e suspendia a cirurgia. Sim. Hoje se suspende muito menos, hoje praticamente não se suspende. Por quê? Porque você pega na pré-anestésico o doente que não poderia operar. Às vezes você pega lá um paciente com uma anemia de 7, não tem como superar um paciente com uma anemia tão importante. Só que o cirurgião deixou passar, ou às vezes a pessoa nem fez exame, então o anestesista está lá para isso. Às vezes já peguei paciente pré-anestésico que estava com coração, não estava infartado, mas estava com uma angina. Precisou fazer um cateterismo antes, obstruir o coração para depois operar a coluna. Olha. Então você pega algumas doenças ali também que às vezes passariam batidas. Isso tornou o procedimento anestésico muito mais seguro. Eu acho que a anestesia hoje é muito mais seguro. Eu brinco que a anestesia é igual ao avião. O avião não cai por um erro só. O avião cai por diversos erros, desde a checagem do aparelho até tudo. E a anestesia é a mesma coisa, porque a anestesia não vai acontecer uma complicação anestésica por um erro só, vai acontecer por uma sucessão de erros. Então, você fazer a avaliação para anestésica é igual quando o piloto vai lá e checa todo o avião antes. É igual quando você checa o paciente antes. E depois, o momento mais perigoso da anestesia, não sei se vai me perguntar isso, mas eu vou te falar, que é o momento que eu tenho medo, que é o momento do início da anestesia. Depois que a pessoa dorme, que está lá, é muito difícil acontecer alguma coisa. O problema pior é a hora que você precisa começar a anestesia, a hora que você vai fazer os remédios anestésicos, que é o risco de você ter uma reação alérgica, é o risco da pessoa ter alguma complicação, e o momento que, às vezes, quando você faz anestesia geral, é o momento que você precisa dominar a via aérea dela, que às vezes você faz o remédio, a pessoa para de respirar, então você tem que entubar, você tem que colocar máscara, então você entubou o doente, fez os remédios, não teve alergia, entubou, a partir daí é igual ao voo. Você vai viajar, você decolou. Pode viajar 20 horas que E não cai. aí que é muito importante, numa consulta pré-anestésica, o cara falar para você se ele faz uso de álcool, se ele faz uso de alguma droga, se ele faz uso de alguma medicação contínua, porque você não sabe, né? E isso interfere quando você vai anestesiar alguém. Daniel, demais. Medicação contínua, normalmente as pessoas são muito sinceras. Droga, às vezes você percebe lá na frente, a hora que você está começando, que o cara começa a falar. E hoje é absurdo, é assustador a quantidade de gente que usa droga. Olha. Droga ilícita mesmo que eu falo. Escape, né, cara? Então, na consulta pré-anestésica, algumas pessoas são mais tranquilas e falam. Algumas pessoas não falam, mas depois lá dentro, na hora que vai começar mesmo, que ela vê que o negócio O medo. Ela fala, doutor, aquele dia eu falei, mas na verdade, tá? Esse final de semana, É complicado, né? E isso interfere demais, tá, Daniel? Às vezes você faz lá remédio, que anestesia é uma coisa... A dose do remédio é 2 mg por quilo, vai lá, Propofol, 2 mg por quilo. Só que eu posso fazer essa dose, 2 mg para você dormir, posso fazer 2 mg para ela e ela não dormir. E aí são vários fatores, desde a ansiedade, a pessoa ansiosa demora mais para dormir, a pessoa usuária de droga demora mais para dormir, então às vezes tem que fazer 2, 3 vezes a dose para a pessoa dormir. Então é muito importante você saber onde você está pisando, para não ter erro. E um dos remédios que mais dá reação alérgica da anestesia, um é o relaxante muscular e o outro é o antibiótico, que é um remédio que a gente faz, não é nem o anestésico em si que dá tanta alergia. É os remédios que a gente usa como coadjuvante ali, que acabam às vezes dando alergia. Mas é raro, viu? Vou ser bem sincero para você, Daniel, graças a Deus, sou anestesista desde 2011, 2010, 2011, nunca tive nenhuma complicação grave. Glória a Deus. Nunca perdi um doente ainda. Que Espero nunca venha. que nunca venha. Quem nunca, nossa. E isso é mais por fé mesmo, por sorte, porque eu falo que isso pode acontecer com qualquer um. Tá. E aí a população, né, o pessoal ouve você falando hack. O que é uma hack? A hack é quando você faz uma punção no espaço subdural, onde a medula tem um líquor. Você pega uma agulha, parece uma coisa simples. Você pega uma agulhinha super fininha, hoje chama ponta de lápis. Você vê a agulha, devia até ter trazido para mostrar. Parece um fio de cabelo.
Você enfia essa agulha entre os dois ossinhos da coluna, você vai furar ali o ligamento e vai chegar lá dentro do espaço subdural. Lá dentro você injeta um anestésico local, nada mais do que isso. Então você vai fazer anestesia naquele local, só que todos os nervos dali para baixo vão ser anestesiados. Então a pessoa daquele lugar que você enfiou a agulha para baixo e um pouquinho para cima não vai sentir mais nada. Ela até sente mexer. Você teve cesárea já ou não? 2 cesáreas. A anestesia, essa hack, para o paciente que vai operar uma hérnia, que vai operar uma hemorroide, vai operar tudo da cintura para baixo, você pode fazer com hack. Da mama para baixo, você pode fazer o que você quiser com hack. Até a mama hoje você pode operar com hack, hoje já existe, já dá para fazer também. Agora, tudo isso você faz um remedinho na veia antes, você faz um opioide. Nem vê, né? Agora, a grávida, eu brinco que a grávida sofre muito. Porque você pega uma agulha que é super fininha. Eu sei que, nossa, na verdade é mais emocional a dor, porque é muito fininha a agulha. Só que você imagina enfiar uma agulha nas tuas costas com você acordado. Não é fácil. E você vai bem lá no fundo, você vai lá perto da medula. Aí volta o líquor. Como é que você sabe que você está lá, Fernandinho? Porque volta o líquor. O líquor é o que cobre a medula. Voltou o líquor, você injeta anestésico, aí ela não vai sentir mais nada. Sente mexer, o que é pior, ela não sente dor. Posso garantir, mas ela sente mexer. Eu aviso a mãe. Isso é uma coisa que eu faço para todas as mães. Falo, olha, a senhora não vai sentir dor, mas isso aqui a senhora vai sentir, não assuste. É muito estranho, é muito estranho. É muito estranho. E além da hack, que tipo de anestesia que você mais usa num centro cirúrgico? São 3 anestesias que eu uso bastante. Anestesia geral, principalmente para cirurgia, cabeça, pescoço, que é a intubação. Você faz remédio na veia para a pessoa dormir mesmo, ela vai dormir. A hack, a peridural. Qual que é a diferença da hack para a peridural? Durante muito tempo se usava muito a peridural. A peridural você chega até o ligamento amarelo e você não fura a subdural, então você não fura o líquor. Então você tem uma chance muito menor de dar dor de cabeça. Só é que minha próxima pergunta. Vou deixar o suspense para a próxima. Só que o que acontece? Como você injeta antes, aquele remédio que você injeta antes, ele tem que passar por dispersão para lá. Então você tem que usar uma dose muito maior. Então se na hack 2, 3 ml de anestesia daqui para baixo, na peridural você precisa de 40 a 60 ml de anestésico para ele passar por difusão e bloquear lá. A vantagem é que você não fura. Qual que é a desvantagem? Você injeta um volume muito grande de anestésico nesse local. Se você injetar no lugar certo, perfeito. Mas às vezes, por melhor que seja, você pode errar o local. E um dos locais que você pode injetar é dentro de um vaso. Você injeta anestésico local no vaso, você injeta o 0 grau dentro de uma artéria, isso vai direto para o coração, você tem um risco de uma parada cardíaca. Então, eu particularmente, peridural, faço só analgésica. O que é isso? Eu faço só para a pessoa não ter dor. Só para uma dose menor, porque o risco é menor. E eu gosto mais de fazer a hack. Hoje, a medicina tem um negócio chamado ultrassom. A medicina, não, ele inventou o ultrassom. Então, hoje você faz bloqueios direcionados. Então, às vezes, você vai operar o braço. Você não precisa mais fazer todo um bloqueio na coluna. Você pega o nervo do braço, você vem com o ultrassom, vê o nervo e injeta. Vou operar o joelho. Você vem com o ultrassom aqui na região inguinal, vê onde está o nervo do joelho, o nervo obturatório, vai lá e injeta ele. É uma evolução da anestesia. Top, né? É 100%? Posso ser sincero para você? Tem gente que fica bom, tem gente que ainda sente dor. Com a hack eu sei que você não vai sentir dor de jeito nenhum. Às vezes o bloqueio você sente um pouco de dor ainda. Mas está evoluindo bastante. Pode perguntar o que você perguntar. Essa questão da hack, né? Eu tive 2 cesáreas e nas 2 eu tive cefaleia pós-hack. Na primeira gestação foi muito pior, eu não conseguia... Nossa, eu levantava a minha cabeça e parecia que tinha tinha uma bigorna forçando a minha cabeça. Mas na segunda eu também tive. É por conta desse líquido? É porque eu me mexi errado? É culpa da mãe? Não é culpa da mãe. Então, vou falar para você uma coisa agora que vai assustar todo mundo. A gente pede para todo mundo ficar deitado realmente. Sim. Se for pesquisar trabalho de medicina, acabou a cirurgia, saiu da recuperação. As pessoas que levantaram a cabeça e as pessoas que não levantaram a cabeça tiveram a mesma quantidade de dor de cabeça. Fernandinho, você está me falando uma coisa que você vai deixar todo mundo preocupado. Isso eu estou falando para você dos trabalhos, mas as pessoas pedem para ficar deitado. Quem tiver dor de cabeça, não se culpe, não é porque levantou a cabeça, eu te garanto. Se tinha essa dúvida, não é por causa disso. É. Antigamente, e não é muito antigamente, as agulhas de hack, para ter uma noção, elas não eram nem descartáveis, elas eram reutilizáveis. Ela vinha dentro de uma caixa grossa, você enfiava lá dentro, voltava o líquido, você injetava e colocava para lavar. Hoje é descartável, é uma agulha fininha. O que mais influencia na cefaleia pós-hack é o calibre da agulha. Quanto mais grossa a agulha, maior a chance de ter cefaleia. A agulha chamada ponta de lápis, número 27, que é o 27, quanto maior o número, mais fina. A agulha ponta de lápis, número 27, a chance de cefaleia de hack é muito, muito, muito pequena. É um azar muito grande. Você pegar uma agulha 22, que é uma agulha mais grossa, sem ser ponta de lápis, uma agulha perfurante, a chance de cefaleia é maior.
É uma dor de cabeça Insuportável. irritante. O protocolo é, medica com remedinho, espera 48 horas, se não precisar, injeta sangue no local para tampar o buraquinho que você fez. Eu, Fernandinho, às vezes eu vejo quando a mãe, principalmente mãe, está sofrendo muito, eu já antecipo isso aí para fazer na hora. Porque o Blood Pet, que é o tampão sanguíneo, que é uma coisa também que as mães acham que quem faz isso acha que é milagre, Daniel do céu. Porque você fala, a pessoa não acredita, fala, vou tirar tua mão. Você arranca 15 ml de sangue, você vai onde você furou, injeta os 15 ml de sangue, ele funciona como um tampão naquele local. Ele aumenta a pressão e não deixa vazar mais líquor. A pessoa melhora imediatamente. Tem seus riscos. Você vai injetar sangue no ambiente não estéreo, por mais que você seja estéreo, infecção, mas melhora imediatamente. Protocolo ativo cefaleia, vamos tentar melhor hidratar para tentar produzir líquor, para não dar hipotensão licórica. Vamos dar cafeína, a cafeína funciona muito, vamos esperar com remédio 48 horas. Se estiver sofrendo demais, eu já não espero 48 horas, já faço uma punção. Então, a mamãe vai lá, tem um bebê. Anestesista, vai usar agulha ponta de hack? Pergunta. Eu falo para a pessoa formar, é agulha ponta de lápis? É fininha? É. Pode ficar tranquilo. Se tiver dor de cabeça, é porque você é uma premiada da Mega Sena. Ah, não, vou usar uma agulha grossa com a ponta muito perfurante. A chance de ter uma cefaleia é muito maior. Por isso que no passado tinha muito cefaleia, porque não existia essas agulhas ponta de lápis. Estou falando de coisa de 10, 15 anos atrás, né? Nem tanto tempo. Há 15 anos atrás, a agulha descartável, depende do hospital que você ia. Porque ela era muito cara, a ponta de lápis. Aí você tinha muita cefaleia. Hoje tem muito pouco. Hoje é menos. E a gente às vezes se culpa, né? Nossa, acho que eu fui dar mamar de ladinho ali, levantei a cabeça, a gente já pensa que a culpa é nossa. Todo mundo que for fazer cirurgia, vão mandar ficar deitado. Sim. Se ele qualquer trabalho de anestesia, isso aí não interfere. Depois das primeiras 2 horas que acabou a cirurgia, você pode levantar ou não levantar. Quem levantou e não levantou tiver a mesma quantidade. O que interfere foi o tamanho da agulha usada, o tipo de agulha usada e a dificuldade, que às vezes você faz, não sei se foi teu caso, às vezes você faz uma punção, 2 punções, 3 punções até achar o espaço. Entendi. Isso também não quer dizer que o anestesista é ruim, às vezes é difícil pra caramba achar o espaço. Quando eu acho em primeiro, eu me acho o máximo, eu acho que eu sou o melhor do mundo. Quando eu fico lá, preciso dar 3, 4 picadas, você se acha mal, mas não é porque você é ruim, é porque às vezes é difícil achar. E quanto mais picada, maior a chance de você falar. Ah, entendi. Pode ser, não sei, né? Porque na hora ali você tá tão tenso que você nem tá prestando atenção se é 1 ou 2. Isso aqui que acaba. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu fui fazer uma endoscopia e eu entendi o Michael Jackson, cara. Cara, aquele negócio que chama Propofol é muito gostoso, velho. Sério, cara. Tanto que eu fui pra Nárnia, voltei e aí eu perguntei pro colega, o que você usou, cara? Que negócio é esse? Ele falou, Propofol. Por quê, cara? Daniel, é uma das melhores sensações. Isso que eu falo, o problema da anestesia, que o Propofol também que são sensações fantásticas. Ah, tá vendo? Eu tô falando. Foi bom, é verdade, Não, mas cara. Foi bom. Eu tô te falando, o Propofol você acha que o Michael Jackson, uma pessoa famosa, é se viciar... Isso é fantástico. Por isso que hoje existe uma vigilância restrita em cima desses remédios. Propofol, o Ketalar hoje, eles seguram muito, porque o Ketalar virou droga recreativa. Então as pessoas roubam o hospital para roubar Ketalar, roubam fentanil. Por quê? Porque são drogas que libera dopamina e dá uma sensação de bem-estar, dá uma alucinação, dá um sonho gostoso. Tem gente que acorda chorando. Sabe, acredito que tem gente que acorda chorando da anestesia, tem gente que acorda rindo, tem gente que não queria acordar, não. E é muito importante. E a endoscopia é legal te falar, foi legal você falar isso, que sabe como é que se fazia endoscopia 15 anos atrás? Porque eu falo, a medicina já evoluiu muito, a anestesia ajudou a medicina a evoluir, eu gosto muito de anestesia. Era assim, eles pegavam aquele aparelho de endoscopia falando assim, vai engolindo. Eu acho que você não é dessa época. Você pergunta lá para os mais antigos, vai engolindo. Sem nada. Nada. Meu Deus. Eles davam sabe aquela xilocaína? A xilocaína dava aquela pasta, dava a pessoa engolia a pasta para anestesiar o canal. Mas não adianta. Engolia, você olhava lá, imagina a qualidade do exame, horrível. Hoje você faz o Propofol, a pessoa não vê, acabou, vai embora para casa. Então, são coisas que a anestesia ajudou muito a evoluir. Sendo que antigamente você fazia muito pouco endoscopia. Hoje você faz um monte porque a gente facilita para endoscopia. Se a gente faz dormir, ele vai lá, faz e vai embora. Imagina ter que ficar engole. Tá chegando. Devia ser horrível, né? E acho que o próprio paciente tinha medo, não tá doendo, não, deixa... Isso aí é coisa, né? Pensar 20 anos atrás, não é tanta coisa. Lá no começo de 2000 ainda era assim. Vai, engole. Depois de 2000 cara, começou. Você é muito louco, isso aqui nem eu. A cabeça não para, né? Agora vamos falar um pouquinho do Fernando político.
Bom, falar um pouquinho E a de política. política, como é que entrou na sua vida e por que entrou? Daniel, o que você falou é tudo. Eu sou completamente agitado. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo. Eu admiro muito. Eu tenho muito colega médico, uma pessoa que faz todo dia a mesma coisa. Eu tenho um colega lá que ele acorda de manhã, vai para o consultório às 7, sai do consultório ao meio-dia, vai para o centro cirúrgico, opera, vai para casa às 8 horas da noite e vive essa rotina a vida inteira. Eu sou muito agitado. Você viu que eu já falei, fiz isso, fiz aquilo. E a política, eu sou apaixonado em política, de verdade. Eu sou apaixonado em política, acho que desde que tinha 16 anos, desde que tinha 14 anos, desde a época se formava pela Veja, eu pedia para meu pai assinar Estadão. Sempre gostei de política. Eu sempre... Nossa, já pedi voto para Alckmin quando eu era jovem, na época do Alckmin, porque eu era anti-Lula, depois o Alckmin juntou com o Lula, eu pedi Aécio, Fernando Henrique. E aí o que aconteceu? Há 4 anos atrás, em 2020, faltando 3 meses para a eleição, o doutor Paulinho, do MDB, me chamou na casa dele e falou, Fernandinho, você quer ser candidato a vereador? Eu não entendia muito, falei, quero. E fui. Não sou bobo. Passou 15 dias, eu percebi o seguinte, eu estava lá só para preencher o time. Estava faltando candidato, precisava de gente para preencher o time, e acharam o Fernandinho lá e colocaram. E vi também que ninguém estava dando muita bola para mim. Daniel, tem uma coisa que eu gosto de desafio. Olha. E eu vi que eu falei... E aí vieram e falaram, Fernandinho, só para você entender aí, você está aqui, mas não é para você fazer muita coisa, não. Só para você ter os votinhos para ajudar o partido. Que o que acontece? Para você entender como uma política é muito complexa. O partido quer eleger o Daniel. Vamos, você está na política há bastante tempo, você já é vereador, que elegeu você. Só que para eleger você, o partido tem que ter um número X de votos. Então ele começa a chamar, vem cá você candidato, vem você. E naquela época eu seria, eles chamam isso na política de escadinha. Eu seria o escadinha para o cara chegar lá em cima. Entendeu? E chamaram a pessoa errada para isso. Eu, apaixonado em política, falei, esses caras não vão fazer isso comigo. E eu comecei a trabalhar. Reunião. Você vê, eu gosto de falar, não tem muito problema. E explicar o que eu queria fazer da política. Explicar que eu tinha vontade, pelo menos, do que eu entendia da política, o que eu entendo que é política. Porque eu entendo um pouco diferente do que a política é na prática. E acabei ganhando a eleição. E eles falavam assim, né? Que eles falavam assim, Fernandinho vai ter 300 votos, Fernandinho vai ter 200 votos. Quem é o Fernandinho? Tinha 3 meses para fazer trabalho, tinha gente que faz 4 anos, tinha 3 meses. Eu comecei a campanha em 3 meses, não era nada até 3 meses antes, não tinha nem aspiração, não tinha nem partido. Fui filiar 3 meses antes, período mínimo, período ali, em cima do gol. E bati 1.900 votos, fui um dos mais votados e entrei. E gostei muito, tá? Eu gosto muito de ser vereador, mas você se decepciona muito porque quando eu achei que eu entrei, eu falei, nossa, agora vai. Agora tem... Nossa, porque eu gosto de pensar. Aí eu percebi uma coisa, a tua área de atuação é muito limitada. Primeira coisa, o vereador você não pode fazer nada que gere R$1 de custo para o município. Por exemplo, eu queria gerar o Implanon, que é um negócio para não deixar a mulher engravidar, para fazer no CAN. Fiz o projeto, apresentei o projeto, descobri que o projeto não podia ser feito por mim, porque vai gerar custo. Implanon Então, você começa a perceber que o vereador tem uma atuação um pouco mais limitada do que devia ter, mas mesmo assim é uma experiência fantástica. A política eu enxergo hoje um pouco diferente. Eu acho que a política deveria existir, mas não da forma que existe. A política hoje é muito assistencial. É lógico que você tem que ser assistencial, mas você só é assistencial. Você não faz programas que vão melhorar a vida da pessoa sem que ela dependa de você. As pessoas vão ser eternamente dependentes do Estado e dependentes dos políticos para elas conseguirem as coisas. E isso é muito ruim. O que eu quero falar com isso? Às vezes, você precisa de uma consulta hoje pelo SUS, é muito difícil você conseguir. Então, você tem que ser amigo de alguém que vai lá e vai te conseguir. Isso, para mim, é difícil, né? Eu conseguir encaixar isso na minha cabeça, no que eu penso. Eu acho que devia ser assim. Você quer uma consulta, você entra lá no site, entra no sistema, eles vão deixar a lista lá de todo mundo. Você vai estar lá, você vai ter o nome da lista, vai ver quem vai sendo chamado, você vai ser chamado daqui a pouco. Mas não, a política, infelizmente, é muito essencial. E as pessoas estão acostumadas com isso. E as pessoas, às vezes, assustam com o Fernandinho quando começa a falar. Porque você fala isso para a pessoa, fala, olha, eu posso te ajudar a uma consulta, mas eu acho que o correto não seria eu te ajudar a consulta. Seria que a gente exigisse um sistema de saúde que as pessoas precisam de ajuda. Por que você... Eu acho que deveria ter no site da prefeitura uma lista. Preciso de um cardiologista. Quantas pessoas estão na fila? Ótimo. Você vai lá, se cadastra. Hoje a tecnologia é fantástica. Entrei na fila. Você vai acompanhando a fila. Como é que vai andando dia a dia até chegar a tua vez? Preciso de uma cirurgia de prótese de joelho. 30 pessoas na fila, você é o 31. Só que quando acontece isso, não é em Mogi Guaçu, isso é a política, tá? Não estou falando mal, você não fala que eu estou falando de alguma pessoa. Não, sim. A política é assim. Você está lá, você tem que conhecer alguém lá dentro para pedir um favor para o cara encaixar você lá dentro para conseguir...
Então, eu tive um pouco dessa dificuldade, tá? Eu falo bem a verdade, porque eu falo que eu sou apaixonado em política, quero fazer algumas coisas diferentes da política, eu gosto de fazer as coisas, mas eu acho que a política precisa melhorar muito a política de uma forma geral. As pessoas, a própria população precisa entender o poder delas, que elas não podem achar que só porque elas ganharam tal coisa ou porque elas foram favorecidas com uma coisa pequena que elas devem a obrigação, a obrigação do político é fazer aquilo. Não é porque eu asfaltei tua rua que você tem que votar em mim. E a pessoa às vezes acha, o cara asfaltou minha rua, eu vou votar nele. Então, falta um pouco do entendimento da população do que é um bom político, o que é uma boa gestão. Mas a gente tem que trabalhar. Eu gosto de falar, vou falando com as pessoas, vou explicando. E de Mogi Guaçu, eu acho que hoje a saúde da cidade é ruim. Eu falo para você de coração, eu queria que a saúde hoje fosse melhor. A gente escorregou na terceirização, depois saiu da terceirização, agora está tentando corrigir. Isso me entristece, porque quando eu entrei lá, eu entrei como médico. Então, a população que me elegeu cobrava de mim uma atuação na área da saúde. Sim. E eu não consegui ter uma atuação na área da saúde porque eu acabei entrando pelo partido que não era o partido do prefeito que foi eleito. Isso já é uma das coisas da política que eu não consigo entender. Se eu fui eleito pelo partido junto com você, se eu estou com você, eu fui eleito com você, eu vou ter uma porta mais aberta. Se eu fui eleito com ela, mas você ganhou, a minha porta se fecha. Então, isso já é uma coisa que eu já não consigo entender muito na política, falando de verdade para você. Estou falando de uma forma abrangente, tá? Não estou criticando ninguém. Sim. Então, isso é uma coisa que já me chateou um pouco, porque eu acho que todo mundo devia ter espaço. Então, já tive essa primeira dificuldade. E aí você começa a ver que é difícil as coisas acontecerem, porque é muita coisa amarrada, muita coisinha, muita picuinha, muita vaidade. A vaidade do ser humano, às vezes, é impressionante. Se foi o Fernandinho que está querendo, mas não foi o Daniel, mas o Daniel é o dono do podcast, o Fernandinho não pode mais falar nesse podcast, porque é do podcast do Daniel. Então, você começa a ficar muito amarrado. E me entristeceu porque eu fui eleito pelas pessoas para fazer parte da saúde. Eu tenho certeza disso. As pessoas que votaram no Fernandinho votaram como médico por causa da saúde. E foi um dos lugares que eu tive menos chance de trabalhar. Sério, cara? Sério. Veio primeiro o secretário de saúde, que era médico, estava junto com o prefeito toda a campanha, depois veio a turma que estava mais próxima, e aí se confunde amizade com trabalho. E não dá para juntar força? Eu tento a minha vida inteira, é difícil. Sabe qual é o grande problema? Eu tenho um grande defeito também, eu falo demais. Se eu achar que a tua caneca está errada, eu não consigo ficar quieto, Daniel, e às vezes acabo incomodando as pessoas. Sabe, mas o que esse cara está aqui me perturbando? Nem conheço esse cara, já veio aqui falar que a minha caneca está torta. Veio aqui, Então, isso eu também reconheço que às vezes eu falho, porque às vezes, talvez, quando eu comecei, eu não tinha essa experiência e talvez eu fui muito afoito. Quis fazer demais muito rápido. E talvez eu não tenha conseguido me explicar. Mas acho também que faltou uma boa vontade por não querer deixar acontecer. Eu tinha uma vontade enorme, enorme. Tenho essa vontade, se um dia eu conseguir, eu vou fazer. O hospital municipal deveria ser um hospital regional. A gente tem uma faculdade de medicina aqui. Eu fui até a Brasília um dia para falar isso lá em Brasília, mas depois eu vi que você não tem a força. Você é um vereador, você não tem a força. Você precisa de ser um prefeito, você precisa de ser um deputado para conseguir. Você tem um hospital municipal que tem 5, 6 cidades em volta pertinho. Se todos os hospitais, vamos falar assim, você infartou hoje, só para você entender, que eu vou tentar ser mais assim, para as pessoas entenderem. Você infartou hoje, você vai para o municipal, se você tiver plano, você vai lá, faz um cateterismo sendo menos de 1 hora. Isso é uma das coisas que o serviço privado que funciona é o cateterismo. Tem um médico chamado Sérgio Diogo, que eu vou falar o nome dele, que eu sou apaixonado no Sérgio, porque se eu ligar para ele agora e falar, Serginho, eu vi um paciente infartando aqui no Boulevard, corre no São Francisco, ele vai lá no São Francisco. Ele pode estar na casa dele e vai lá. Então, no sistema público hoje não acontece isso. Você infartou, você vai para o municipal. Aí você precisa passar o famoso estente. E acho que você já deve conhecer, porque eu conheço várias pessoas com isso. Aí você fica internado 15, 20 dias, precisa ir para São João, aí você procura um vereador para te ajudar, aí você procura outro vereador, aí você procura o secretário, depois de 20 dias alguém encaixa lá e faz. Se você for comprar uma máquina de hemodinâmica, contratar uma enfermeira, contratar um médico para Mogi Guaçu, se for fazer isso lá em Itapira, se for fazer isso em Mojimirim, isso na Estiva, isso em Conchal, você não tem dinheiro para comprar 5 máquinas hemodinâmicas, contratar 5 médicos, tudo isso. Então, o que é a ideia? Regionaliza isso aqui. Você chega no estado e fala, vamos ter uma máquina de hemodinâmica aqui em Mogi Guaçu, vai atender as cidades próximas, uma equipe só, um serviço só. Então, essas são as ideias que eu trazia, porque tem coisa que não dá para você ter tudo em toda a cidade. Então, daria para... Só que parece fácil de fazer, mas você não consegue fazer.
Eu achei que era só falar e falar, vamos fazer. Sim. Mas não acontece, é difícil. E você acredita que num futuro próximo isso seja mais fácil? Acredito. Que você- Acredito porque, não por causa só de mim, porque eu estou falando de verdade, eu admiro muito uma coisa chamada internet, o que a gente está fazendo hoje. Sim. A população, graças a Deus, hoje está conseguindo se informar, ela está conseguindo entender, ela está conseguindo se informar. Daqui a pouco, isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que quem passou por uma dificuldade de cateterismo vai se alimentar e falar, nossa, olha que ideia. Muito E daqui a pouco, vai todo mundo não cobrar só a mim, mas vai cobrar todo mundo que está lá. Falou, mas por que vocês não fizeram isso ainda? Por que que não... E aí, quem sabe, a gente consiga evoluir nesse sentido. Então, são algumas coisas que eu sempre tive vontade de fazer. O hospital regional aqui, o aluno, a gente tem uma mão de obra barata. Daniel, fui aluno de medicina, você também foi aluno da área de saúde. O que a gente é quando a gente está estudando mão de obra barata? Sim. E a melhor mão de obra que tem. Eu era aquele cara que eu chegava antes e embora depois. Eu queria aprender tudo, eu queria sugar tudo, eu queria ficar lá aprendendo. Então, a gente tem os alunos lá. Você pegar um orientador e explicar essas pessoas, você vai ter uma mão de obra de graça para a cidade, de pessoas que podem ajudar. Só que está sendo subutilizada ainda. Então, precisa melhorar a faculdade, precisa orientar melhor esses alunos, colocar esses alunos como mão de obra e dar para eles em troca o conhecimento. Também o cara não vai lá ficar trabalhando sem o conhecimento em troca. Sim. Porque o aluno de medicina, você está investindo uma grana muito alta, fiz faculdade particular, então você investe uma grana, então você quer sair de lá aprendendo. Então você atende todo mundo com muito carinho, com muito respeito, que às vezes até os médicos mais velhos não têm, o aluno tem aquele carinho, aquele respeito, aquela vontade de abraçar o paciente, aquele, vamos dizer assim, nossa, eu estou muito afim de fazer isso. Então eu precisava aproveitar mais isso para a cidade. Ou seja, não está tão difícil. A gente tem estrutura física, Textura a gente física. tem pessoal de apoio, Faculdade? faculdade e falta gestão. Falta gestão. Infelizmente, Daniel, falta gestão. Falta um bom senso. Falta, às vezes, um pouco de gestão, realmente, ali, de encaixar tudo isso aí. O grande erro, acho que, desse atual governo foi a parte quando tentou terceirizar e a terceirização não deu certo. Quando trouxe aquela empresa aqui, a empresa veio, ficou 2 meses, foi embora, foi todo um trabalho feito em cima daquilo e acabou desfazendo e acabou ficando tudo muito perdido. Isso foi uma pena, porque a gente tem, é o que você falou, a gente tem tudo, a gente tem hospital, a gente tem médico, a gente tem médicos, o trabalho mesmo, a gente tem médicos maravilhosos aqui, subutilizados. Eu falei do Sérgio Diogo, se você der oportunidade para ele, o Sérgio Diogo não pergunta nem quanto ele vai ganhar. Falando sério para você, eu trabalho com o Sérgio, você nem pergunta nem quanto ele vai ganhar, ele está fazendo. Você fala, Sérgio Ovo. Então a gente tem pessoas maravilhosas aqui na cidade, pessoas que realmente fariam, mas falta trazer essas pessoas para próximo, trazer esses especialistas para próximos. Falar, olha, gente, vamos trabalhar, vamos ajudar, em contrapartida vai ter estrutura, que a pior coisa para a gente, você trabalha isso, vamos supor você vai fazer na tua área, você vai trabalhar, você chega lá, teu consultório não funciona nada, teus aparelhos não funcionam. Aí, por mais boa vontade... Eu sou louco, eu piro, cara. Então, Não, o Daniel chega e tem uma coisa, ele arruma. Daniel, então, isso que eu tô falando. Então, às vezes o médico, mais do que o salário, ele quer ter uma condição do que fazer. Verdade. Às vezes a pessoa quer lá e fala, olha, fiz o bem pelo paciente, o paciente saiu bem porque eu tinha estrutura para fazer. Então, precisava dar essa estrutura para o médico, abraçar ele, trazer a parte da odonto, trazer a enfermagem, dar estrutura, às vezes, não sobrecarregar. E se a gente tem estrutura para isso? Mogi Guaçu é uma cidade que tem 22, agora vai para 23 postinhos de saúde. Tem um municipal, que é um grande hospital. Tem a Santa Casa, que eu nunca tive nada contra a Santa Casa, mas tive diversas discussões, porque eu achei que ia dar problema e deu problema, agora no final. Tudo por falta de uma conversa, às vezes eu acho, de uma boa vontade. Não boa vontade, mas de uma vontade de fazer alguma coisa diferente, uma coisa que funcione. E é uma coisa que eu tentei fazer, tá? Vou falar bem a verdade. Me decepcionei comigo mesmo de não ter conseguido, mas talvez pelo meu jeito, porque eu estou te falando, você deve estar percebendo, eu gosto de falar demais, falar muito, eu percebi que você é assim também, e às vezes a gente acaba atropelando as coisas e acaba... Eu atropelo tudo, eu falo tudo, cara. A pior coisa pra Lu, quando ela fala pra mim, você não pode falar tal coisa. Aí eu falo, putz, foi tarde, eu já falei. Daniel, eu sou exatamente assim. Minha cabeça não para, cara, não para. E o Fernando, como é que o Fernando associa o doutor Fernando da vida pessoal, da vida... Eu tenho esse problema, às vezes. Às vezes eu não sei... Não dá pra gente sair do cirurgião e entrar no Daniel que vai cuidar da saúde e depois o Daniel pai, marido, né? Eu amo ser pai, né? E como é que você trabalha isso, Fernando? Daniel, é difícil. Como é que você tem tempo para sua mulher, cara?
Daniel, é difícil. Você sente cobrança também? Muito. Principalmente da filha, tá? A filha principal. E sabe qual é o grande problema disso aí? É que não dá para você separar. As pessoas que falam separa, eu queria aprender também. E eu acho que não dá para separar. Eu não consigo ter um problema no hospital, chegar em casa e falar que eu estou de bem. Eu não consigo. Ah, não, o problema do hospital fica no hospital, o problema da política fica na política, o problema da... Daniel, não é... Eu vou numa sessão da Câmara, eu sou briguento, você deve ter percebido. Eu chego lá, brigo, vou embora para casa. Eu não chego em casa e esqueci a briga, eu chego em casa e fico martelando a briga. Você somatiza as coisas, cara? Somatiza as coisas. Eu somatizo as coisas, cara. Então, eu não consigo separar muito, tá? Então, uma coisa que vem mexendo comigo muito foi o seguinte, como vereador, eu consegui manter bem a profissão de médico. Como vereador dá, você tem lá... Porque o vereador tem uma obrigação de horário que é estar na sessão segunda-feira e votar os projetos. O resto, você não tem um horário a cumprir, você não tem o bater pontos. Então, deu para manter muito bem. Hoje eu sou pré-candidato a prefeito e isso é uma das coisas que mais pesou para mim até eu tomar essa decisão. Porque eu sou apaixonado da medicina. E aí vou ter que me abster um pouco da medicina por 4 anos para exercer o cargo. Né? Mas eu acho que isso aí foi por... Não foi nem uma decisão mais minha, foi o caminho que foi me levando. Veio. Mas aí vai ser mais difícil. Vai ter que, como vereador, deu para juntar muito bem a medicina com a política. Como pré-candidato a prefeito, vai ser bem mais complicado, mas aí eu já estou preparado, por isso que eu demorei a decidir, mas já estou preparado para isso hoje. Mas amo demais a medicina e isso foi o que mais pesou para mim, para falar bem a verdade. Porque a família sempre apoiou, a família sempre está junto, mas isso mais pesou. Agora, Daniel, se eu não consigo separar, não adianta. Lu, a minha esposa sabe. A vantagem é qualquer, vocês mulheres, vocês sabem. A minha esposa sabe só de eu chegar em casa pelo meu andar o dia que foi tudo bem, o dia que eu briguei com alguém, ou o dia que alguém brigou comigo. Só pelo jeito que eu entrei em casa, ela já sabe. Se ela deve conversar comigo naquele dia, ou se ela deve deixar mais quietinho que eu tô nervoso. Verdade. Então, isso é muito difícil. Mas a gente tem que fazer, Daniel. Mas eu acho que pessoas igual a gente acabam sendo muito felizes. Eu me considero uma pessoa muito feliz, porque eu gosto de procurar as coisas, eu gosto de saber as coisas, eu gosto de entender as coisas, eu gosto de fazer, pensar, falar, fazer, entender. Erro, acerto, mas já errei bastante na minha vida. Nossa, não sou certeiro, não, já errei bastante. Mas mesmo no erro eu aprendi bastante, porque a gente tem que tentar. Eu acho que... Daniel, eu não consigo falar assim, por que eu não fiz isso? Eu prefiro falar, nossa, eu fiz e deu errado, me perdoa, do que por que eu não fiz isso. E me dá um conselho, cara. Nossa. O que o Fernando me falaria agora? Agora você me apertou. Mas o que eu falo, o que eu levo para a minha vida é, faça o que o teu coração manda. Eu sou muito mais coração do que razão. Não sei se isso é certo ou errado, mas é o meu jeito de viver. Para mim, funciona muito bem. Então, eu falaria para você que é igual a mim, igual a eu, não deixe de ser assim. Seja assim, faça o que o teu coração manda. Faça o que você acha certo, faça o que o teu coração manda. Por mais que no começo pareça que vai dar errado, dá certo. Daniel, já entrei em cada uma, falei, isso aqui não vai dar certo. Mas quando você faz com boa intenção, sim, se o teu coração está mandando, você está com boa intenção, se você quer aquilo, você acha que aquilo vai ajudar as pessoas, que vai ser bom, faça. Eu sou muito coração, muito mais do que razão. Não arrependo disso, escuto muita gente. Tem que ser razão, tem que pensar, tem que ser frio, tem que ser alcoolista, cuidado com o que você fala, não fala muito, não fala. Entendeu? O conselho que eu dou, continue sendo assim, porque a gente é feliz, a gente consegue contribuir muito mais para a sociedade sendo coração. As pessoas precisam de mais coração. Existe muita razão no mundo hoje, falta coração, falta respeito. O coração faz acontecer, né? Faz a diferença, faz, né? Eu acho. Então, esse é um grande conselho que eu te daria. Eu sei que está encerrando, só para te falar um pouco, uma coisa que eu gosto muito, que é falar da Covid. Sou gordo. Quando começou a UTI Covid, quem vai para a UTI Covid? Eu falei, eu vou. E aí, ninguém sabia o que era Covid, não tinha vacina, não tinha nada, só sabia que estava morrendo gente, não tinha nem paciente aqui ainda, não sabia nem como é que ia chegar. Fernandinho, você tá louco, você é gordo, vocês estão falando que só morre gordo. Fernandinho, você tá louco, você não vai. Não... Falei, eu vou. E se for ver, é uma loucura, porque eu não devia ter ido, ninguém queria que eu fosse, meu pai não queria, minha esposa não queria, os próprios colegas falaram, não, Fernandinho, deixa pra gente. Falei, cara, eu vou. E eu me senti muito bem, de verdade, por mais que eu tenha passado inúmeras noites sem dormir, cheguei a pegar plantão na sexta, embora na segunda, que não tinha ninguém para pegar plantão, porque ninguém queria muito, o pessoal tinha medo. O coração mandou, cara. Eu fiz de coração aberto, para mim foi um momento muito sofrido,
lembro do monte de paciente que faleceu, eu lembro da cara dos pacientes, lembro de alguns familiares, uma menina de cabelo azul, que o pai dela era policial, lembro dela até hoje. Mas foi um momento que eu aprendi demais para a minha vida. Foi um momento que você aprende a separar um pouco, separar o que é importante mesmo, que a gente vê que a gente, uma hora vai acabar. Então, coração. Se eu fosse seguir a razão, jamais teria pisado no Mutei Covid. Meu pai não queria, minha esposa não queria, minha filha não queria. Minha mãe, então, tadinha, desesperada. Filho, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, mãe, porque eu acho que é meu destino. Eu vou ter que fazer. E foi um aprendizado. Apesar de muita desgraça, para mim foi um crescimento pessoal enorme. Você acaba perdendo medo. Então, Daniel, conselho para encerrar? Coração. Não perde isso, não. Não deixa as pessoas falar para você, não. Vá, seja a razão, fale menos. Não fale, não. Nossa, não fala aí. Para de ser quinta série, né? Sabe por quê? Quando você é coração pro bem, você quer fazer o bem, dá certo, cara. Falando sério, você sempre deu para mim. Até hoje, com 40 Para mim anos. também. Eu costumo falar que Deus gosta muito de mim, sabe? Eu gosto também. E eu também não consigo não ser o Daniel que abraça. Cara, abraçar paciente, você enxergar o benefício que você fez na vida de alguém é fantástico. É nobre, né? Eu gosto também, eu sinto muito isso. E é muito interessante que as pessoas falam, mas você não pode ser tão emotivo, você não pode se envolver, você tem... Mas eu gosto de ser assim, não é que eu não consiga mudar, eu não pretendo mudar. Enquanto estiver dando certo, eu pretendo continuar sendo assim. E às vezes, tão expansivo que falamos o que não devemos, às vezes até chateamos algumas pessoas, acontece. Faz parte, né? Faz parte da vida. Às vezes você fala com a pessoa... Porque também sou assim, se eu não gostar do negócio... Vou te falar, eu sei que já acabou, mas só... Se eu não gostar do negócio, Daniel, eu não consigo segurar. Eu sou abraço, falo coisa... Mas se eu falar para você que eu não gostei, eu não consigo segurar. E isso machuca, às vezes, as pessoas, mas eu prefiro falar do que guardar para mim também. Segurar, né? Porque o cara da razão não fala, mas eu vou lá e falo, isso aqui tá errado. Isso aqui não dá certo, não. Então, eu gosto de falar. Mas isso move, né? Isso faz a diferença. Faz a diferença. Cara, fantástico. Muito Esse bom. cara é fantástico. Eu acho que nós vamos chamar ele de novo. né? Com certeza, né? Parabéns. Eu estou bastante satisfeito e surpreso, né? Você é uma pessoa fantástica. Muito eu me identifiquei conhecimento. muito com você. Continue com a sua semeadura. Né? Vale a pena semear, cara. Vale a pena. Mesmo que você não colha, mas alguém vai colher. Daniel, obrigado pelo conselho, obrigado pela oportunidade. Lu, muito obrigado. Gostei de estar aqui. Quando quiser, estarei aqui. Eu gosto de falar, gosto de conversar com as pessoas. Do pouco conhecimento que eu tenho, quando eu puder contribuir, puder passar meu ponto de vista, puder orientar uma pessoa que seja, vai ser sempre um mas uma prazer. conversa muito gostosa, com muito conteúdo bom, né? Uma conversa muito madura. Eu acho que isso faz a diferença. Todo o sucesso do mundo para você. Parabéns na sua candidatura. Todo o sucesso, que Deus continue te guiando e tudo de melhor para você, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito vamos obrigado. falando, né? Vamos ver aqui, de repente. O pessoal vai ter perguntas depois, a gente faz um segundo encontro. Show de bola. Perfeito. Obrigado, Fernandinho. Valeu.